considero que novembro foi um bom mês de leituras. Olá, eu sou a Paloca e hoje venho-vos falar das leituras do mês de novembro. Em novembro eu li 14 livros, 10 livros em papel, 4 audiobooks, desta vez não li nenhum e-book e no total eu li 5.201 páginas. Portanto, foi um mês muito bom. Vou então começar pelas leituras de menos estrelas. Nos outros meses não houve leituras de 3 estrelas, mas no mês de novembro sim, houve 2 leituras de 3 estrelas. A primeira leitura de 3 estrelas foi O Olhar que Me Persegue, de Ellen Flood. Li este livro para os autores que vieram do Frio da Dora e li também em conjunto com a Dora. Trocámos muitas mensagens, trocámos muitos áudios, demos a mesma classificação ao livro, não gostámos muito porque o livro é muito descritivo, fala de uma terapeuta cujo marido desapareceu e depois é a história toda à volta do desaparecimento do marido e o que é que terá acontecido. É demasiado descritivo, tipo a pessoa X vestia as calças X e foi ao sítio X e abriu o frigorífico Y e é um bocadinho chatinho nesse aspecto e nós as duas concordámos que estava assim um bocadinho chatinho. Apesar de termos devorado este livro, eu acho que foi em 2 dias, devorámos o livro super rápido, mas não gostámos muito da parte descritiva e também não gostámos muito do final. Foi daqueles sinais tipo, ok, eu não estava à espera disto, pois não estava à espera porque nada me levava a estar à espera daquilo. Assim, se calhar também eu escrevo um policial, tipo, escrevo o policial, acontece isto e depois no fim acontece uma coisa que ninguém está à espera porque não há pistas nenhumas que levem a essa solução. Por isso é que eu dei 3 estrelas ao livro, apesar de eu ter lido em pouco tempo, e ainda bem que eu ganhei num passatempo, porque senão eu acho que o despachava já, porque realmente não foi propriamente um livro que me tivesse enchido as medidas. Eu já li tantos policiais, tantos thrillers e não, definitivamente não. O outro livrinho de 3 estrelas que eu li foi Mansfield Park, da Jane Austen, para o projeto Descobrindo Jane Austen, da Filipa e da Bárbara. Comparado com o Sense and Sensibility, a Sensibilidade e Bom Senso e Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, fica muito atrás. A protagonista é muito sonsinha, vem de uma família pobre, não sei, não tem assim aquele protagonismo. O livro ao princípio era assim um bocadinho, não sei, um bocadinho chatinho, depois houve ali uma parte que aquilo melhorou bastante, mas depois o final eu acho que foi tipo feito à pressão, muito apressado aquele final. E já se estava à espera daquilo, se calhar durante o livro todo pensámos que o final era aquele, eu depois acabei por pensar que não era, mas depois no final aquilo concretizou-se e sei lá, em 20 páginas, 30 páginas, já não faço ideia, mas em poucas páginas despachámos ali o assunto todo que andava desde o princípio do livro quase, e não gostei muito desta Fanny, desta protagonista, coitadinha, ela não tem culpa, mas não foi das minhas protagonistas preferidas e cá está, e quando eu estava à espera que o final fosse assim, Chara, não foi e foi demasiado apressado e por isso, coitadinho, levou só com as 3 estrelas. Eu dei 4 estrelas aos outros livros, portanto eu não podia dar 4 estrelas a este, não é? Como não dei 5 aos outros, não podia dar 4 a este, porque eu não posso comparar este livro com os outros 2, portanto, coitadinho, só levou 3 estrelas. Passamos agora aos livros de 4 estrelas. O primeiro livro de 4 estrelas que eu tenho aqui para vos mostrar é Felicidade, de João Tordo. Eu não vou falar já muito sobre o livro já tem opinião num vídeo chamado Ler os Nossos, vou deixar por aí o card e também na caixa de descrição. Já existe a minha opinião sobre este livro, posso dizer que recomendo, sim, que há muitas pessoas a darem 5 estrelas, mas eu, pelos motivos que explico no vídeo, só lhe dei 4. O seguinte livro de 4 estrelas foi um audiobook, vou deixar por aí a capa, chama-se Anxious People, do Frederick Backman, foi também para os autores que vieram do Frio. Eu gostei muito da história, tem a ver com um bank robber, não sabemos se é um homem, se é uma mulher, bank robber, portanto é uma coisa muito generalizada, não é? Nós sabemos que em inglês, se disserem the bank robber, não sabemos se é o assaltante ou a assaltante. E então temos aqui um assalto a um banco e temos uma casa que estava a ser mostrada para ser vendida. Entretanto, este assalto acaba por não acontecer, the bank robber foge e depois a polícia vai entrevistar as pessoas que estavam naquela casa porque acham que o assaltante fugiu,
para aquela casa, e então isto gira muito também à volta da polícia e das entrevistas na polícia. Eu gostei muito do audiobook, o audiobook é espetacular em termos de narração, é espetacular. Gostei muito da história, não gostei tanto do final, gostei do desenlace aqui desta história. Há aqui outras histórias também que estão encadeadas umas nas outras, eu achei essa parte muito interessante, mas depois não gostei muito ali de um pormenorzinho no final, mas cá está, isso tem a ver com a minha opinião pessoal. E tem a ver com aquilo que eu gosto nos finais ou não gosto, e acho que apelou ali um bocadinho ao sentimento no final e eu não gostei tanto dessa parte, mas gostei muito, 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 muito do audiobook. A narração, como já vos disse, é espetacular e nós estamos sempre a querer saber mais e a querer saber afinal se a história é sobre isto, se não é sobre isto, porque na própria narração dizem que a história é sobre um assalto, mas não é sobre um assalto, mas é sobre outras coisas e que o assalto está só metido ali no meio. É uma história muito gira, muito engraçada, a forma como está contada é espetacular e prende muito a atenção, e gostei da experiência de ter ouvido o audiobook e não ter lido o livro, porque acho que para mim foi mais enriquecedor, e não penso que se tivesse lido o livro seria melhor, porque como o final era o mesmo, não vai por aí a decisão das 4 ou das 5 estrelas, vai essencialmente pela minha mania de não gostar muito dos fins. O seguinte livro de 4 estrelas foi Ecologia, de Joana Bertolo. Também já tenho opinião no tal vídeo Ler os Nossos. Eu gostei muito da maneira como este livro está escrito, e se têm curiosidade para saber um bocadinho mais, vejam o vídeo, porque eu falo um bocadinho também dos capítulos, o que é que aparece dentro deste livro. É uma distopia, eu gosto imenso de distopias. Infelizmente a história não me cativou a 100% as personagens para lhe dar 5 estrelas, mas foi uma excelente leitura, gostei imenso. E acho que tem tudo a ver comigo, porque tem a ver com a linguagem. Aprendi imensas palavras, aprendi muitos factos sobre outras línguas que não conhecia, por isso eu recomendo muito este livro. Em seguida ouvi outro audiobook, Home Before Dark, de Riley Sager, não sei se é assim que se pronuncia o nome do autor. Eu gostei muito do audiobook, fala sobre assim uma casa assombrada, e eu gostei muito da história até quase ao final, porque quando eu tinha uma ideia que aquilo ia por um caminho, aquilo virou-se e foi para outro. E aí, já está, eu e os fins. Este mês de novembro foi o mês de novembro dos fins que não me agradaram. Que eu estava a ter experiências excelentes com as leituras e depois chegou ali ao fim e eu pensei assim, ok, isto agora, tipo, não estava nada à espera deste fim, não era este fim que eu queria, não gostei nada deste fim, mas pronto, eu dei 4 estrelas. Eu gostei muito da experiência, gostei muito do audiobook, o audiobook é muito bem narrado, é espetacular, mas cá está, o fim, quando eu já estava direcionada que aquilo ia por um caminho, aquilo foi por outro, e a partir daí não gostei tanto, mas recomendo, e achei que era um livro de 4 estrelas. Eu sei que há muitas pessoas a darem 5 estrelas, mas eu cá está, a parte do fim estragou-me ali um bocado os planos, porque eu já estava direcionada para um caminho, aquilo direcionou-me, o livro direciona-nos para um caminho, não foi só a mim, eu acho que o livro nos direciona a todos por um caminho, e depois dá-se ali um twist e não é nada daquilo. Mas o não ser nada daquilo a mim já não me fez muito sentido, porque eu já estava mesmo direcionada que era para ali que íamos e era aquilo que eu queria como fim, e depois, como não foi, fiquei um bocadinho desiludida, por isso é que teve as 4 estrelas. Depois, outro livrinho de 4 estrelas, O Ano da Dançarina, da Carla M. Soares. Eu também fiz opinião sobre ele, também está no vídeo do Ler os Nossos. Recomendo este livro, infelizmente para mim não chegou por um bocadinho às 5 estrelas, mas continuo a achar muito interessante este Portugal de 1918 e recomendo muito este livro. Se querem saber mais, vejam o meu vídeo Ler os Nossos. Outro livrinho também que está nesse vídeo Ler os Nossos é Dias de Outono, de José Rodrigues. Não conhecia nada do autor, conheci agora com este livro, gostei da sua escrita, gostei da história, gostei do Miguel, que é uma personagem muito empreendedora, que muda de vida radicalmente. Depois o fim, cá está, voltamos outra vez ao problema do fim. O fim não me cativou por completo e por isso é que só teve as 4 estrelas, mas a minha opinião também está no vídeo Ler os Nossos. Para terminar os livros de 4 estrelas, eu ouvi Brit Marie Was Here, também para os autores que eram do frio, também do Frederick Backman. Eu gostei da Brit Marie, aquela velha resmungona e chata, não gostei tanto como o Uva, A Man Called Uva. Esse para mim foi brilhante e acabei com a lagriminha no olho. Lembro-me perfeitamente, estava a ler na praia e até já estava com vergonha que as pessoas olhavam para mim e eu estava a ler com a lagriminha no olho. Este não me fez ficar com a lagriminha no olho, fez-me ficar um bocadinho comovida em algumas partes. Sim, gostei da Brit Marie, mas acho que não chega aos pés do Uva. É uma velha resmungona, mas não é aquele velhote, não é? E o final é comovente, mas não é tão comovente, pelo menos a mim, para mim não foi tão comovente como foi o do Uva,
e por isso é que eu lhe dei as 4 estrelas, mas foi uma excelente experiência, gostei muito de ouvir o audiobook, felizmente tenho tido sorte com os audiobooks, este também foi muito bem narrado e eu gostei muito de ouvir e gostei de conhecer esta personagem, porque tantas pessoas falavam na Brit Marie, que eu tinha que conhecer a Brit Marie, e também ainda bem que ouvi o audiobook, porque acho que até a experiência foi mais interessante do que se calhar se tivesse lido o livro, porque até eu já ia com a fasquia demasiado alta, mas já estava à espera um bocadinho que ela não fosse como a uva, mas gostei da experiência na mesma. Passamos então aos livrinhos de 5 estrelas, que foram alguns e foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. O primeiro livro de 5 estrelas, La Ciudad de Vapor, de Carlos Ruiz Zafón. Eu falei deste livro no vlog de leitura, porque tive 3 dias, tive sexta, sábado e domingo a lê-lo e a partilhar com vocês que foi tão bom ler este livro, foi tão bom voltar a Carlos Ruiz Zafón, especialmente sabendo que é o último livro, não é? Que são as últimas histórias que ele tinha deixado escritas. Alguns dos contos já eram conhecidos, outros eram mesmo inéditos, agora estão todos aqui compilados neste livro e eu só vos posso dizer que gostei tanto dos contos, gostei tanto da escrita, gostei tanto das personagens, gostei tanto de regressar a esta Barcelona gótica e eu só lhe podia dar 5 estrelas e acho que de vez em quando vou voltar a este livro, por ser pequenino, pelos contos serem pequenos, porque me encheu o coração e eu gostei tanto, 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 tanto e fiquei tão comovida quando terminei, porque eu queria terminar e não queria terminar e queria que esta leitura se prolongasse para sempre, mas posso sempre regressar a ele, como posso sempre regressar aos outros livros do autor. Eu sou mega fã de Carlos Ruiz Zafón, tenho imensa pena que já não esteja entre nós, que já não possa escrever mais histórias destas, que já não nos possa levar a esta Barcelona, porque Barcelona é uma cidade fantástica, mágica, maravilhosa e tenho pena de já não podermos regressar com ele a esta Barcelona. Por isso este livro vai ter sempre este peso especial e por isso tinha que ser um livro de 5 estrelas. Outro livrinho de 5 estrelas que eu li, neste caso ouvi, foi A Promised Land, do Barack Obama. E que experiência fantástica, um audiobook de 29 horas. Eu sei que o livro tem 700 e muitas páginas, o audiobook tem 29 horas. É narrado pelo próprio Obama. Tal como o livro da Michelle, eu já tinha ouvido o livro da Michelle também em audiobook, também foi narrado pela própria. E isto traz a estes 2 livros uma magia tremenda, porque estar aqui a ouvir o Barack Obama, que tem uma voz tão doce, a contar a sua experiência como presidente, foi fantástico. Desenganem-se se vão a pensar que o livro do Barack Obama é como o livro da Michelle. Não é. Ele fala de algumas partes de si, de algumas partes da família, mas essencialmente ele fala de política. Fala das suas políticas na Casa Branca, das leis que ele quis que fossem aprovadas, fala do meio ambiente, por exemplo, das alterações climáticas, fala do Serviço Nacional de Saúde, então fala de muitas leis que foram aprovadas durante a sua presidência e fala muito, muito, muito de política. Fala do Osama Bin Laden, fala de muitas coisas que se passaram durante a sua presidência e isto é só a primeira parte, vai haver uma segunda parte. Portanto, desenganem-se se vão a pensar que isto é um livro quase como o da Michelle, em que ela fala muito da família e confidencia muitas coisas do dia-a-dia. Ele também, mas ele fala da parte política. Como vocês devem imaginar, ele foi presidente, ela foi primeira-dama. Ela, se calhar, enquanto primeira-dama, conta coisas de como era a Casa Branca e da vida deles na Casa Branca enquanto família. Ele fala da Casa Branca, sim, fala da família, sim, fala dele em algumas partes em que fala, por exemplo, quando fumava às escondidas e tudo, mas o livro é essencialmente sobre política e há pessoas que vão achar este livro demasiado enfadonho por isso, porque é muita política. Eu, como gosto de política, adorei. E adorei ouvir o Barack Obama e só lhe podia dar 5 estrelas porque eu devorei este livro. Eu pensava que ia demorar pelo menos 15 dias e demorei uma semana a ouvir o audiobook. Eu queria ouvir mais e mais e mais e mais. É claro que se calhar não retive tudo aquilo que ele contou, mas gostei imenso de ele estar a falar da política dele. Podemos concordar ou não com as medidas que ele tomou, mas ele, enquanto presidente, achou que aquelas medidas eram as mais corretas e foram aquelas que ele tomou e nós só temos que respeitar as opções que ele tomou e é assim comparado com o presidente que vai a seguir, 1000 vezes o Barack Obama, por favor, 1000 vezes o Barack Obama, porque o Donald Trump é desprezível. Ele ainda fala do Trump também, há uma parte em que ele fala do Trump e de como o Trump já era desprezível naquela altura. Portanto, isto é a primeira parte do livro, portanto, imaginem, terá se calhar, não sei se é a primeira parte, os primeiros anos do primeiro mandato, se também já abrange algumas coisas do segundo, não sei, mas imaginem já naquela altura o Trump fazia a vida negra e era desprezível e depois revelou-se desprezível. Eu estou desejosa de ouvir ele contar como é que foi a passagem de testemunho ao Trump, porque deve ter sido horroroso. Ele fala muito bem do George W. Bush e da família e de como o fizeram sentir em casa quando eles foram para a Casa Branca. Imagino quando foi ao contrário, né? Quando ele passou a pasta ao Trump.
o horrível que deve ter sido, porque o Trump é completamente desprezível e ele faz questão de falar nisso no livro. E eu gostei imenso, mas volto a repetir, se não gostam de política, isto não é livro para vocês, não é, porque tem demasiada política e tem pouco da parte privada e da parte familiar. Portanto, não se enganem, o livro do Barack Obama não é como o livro da Michelle, mas eu adorei, porque eu gosto muito de política e por isso é que também gosto muito de história do século XX e gosto muito de perceber como é que se deram os conflitos que se deram no século XX, porque está tudo relacionado com a política, não é? Ou com a religião, mas não podemos deixar a política de lado. Eu gosto muito de política e por isso adorei o audiobook do Barack Obama. Outra leitura de 5 estrelas que eu já sabia que ia ser de 5 estrelas porque eu adoro livros de não ficção e adoro biografias de ditadores foi Young Stalin de Simon Sebag Montefiore, o autor da biografia dos Romanov. Eu adorei este livro. Aqui conhecemos o Stalin antes dele ser ditador, portanto, desde que nasceu até à Revolução de Outubro, até à parte em que ele passa a fazer parte do poder também juntamente com Lenin, e eu gostei imenso. Temos aqui na parte de trás aqui várias facetas do Stalin. Temos que ele foi um rapazinho de couro, que ele estudou num seminário para padre, é verdade. Ele também era poeta, e temos aqui que cada parte começa, por exemplo, com um poema. A parte 1 começa com o Morning e aparece aqui Socelo, que era uma das alcunhas que ele tinha, e cada parte começa com um poema de Stalin. Era também um amante, este homem tinha para aqui mulheres loucas de amor por ele, portanto era aqui quase um Dom Juan da Geórgia. Temos que era um pirata, também foi um pirata, um gangster, um assassino e depois finalmente um comissário, não é, do Partido Comunista. Portanto temos aqui várias versões do Stalin, a relação dele com a mãe, com o pai. Há por aqui também dúvidas em relação à paternidade do Stalin, a história com a primeira mulher, a segunda mulher, completamente assaltos que ele fazia para financiar o partido. Fiquei a conhecer um Stalin que não conhecia, porque normalmente só se fala do Stalin enquanto ditador, portanto já no poder, e não se fala tanto da parte da infância do Stalin e da adolescência, da primeira parte adulta, não é? Da entrada na fase adulta. Portanto, eu gostei muito deste livro e agora estou desejosa de ler a segunda parte. O livro também tem por aqui imagens, a ver se eu vos consigo mostrar por aqui imagens dele em pequenino. Vejam aqui esta carinha aqui de santinho. A sério, eu delirei a ler isto porque, especialmente a parte em que, vejam só, aqui a parte em que ele já faz assaltos e é gangster e tem um passado, foi desterrado várias vezes para a Sibéria. É verdade que na altura ainda não havia os gulags, né? Os gulags é uma criação do Partido Comunista, já da ditadura de Lenin, mas nesta altura os Romanov já desterravam as pessoas para a Sibéria. E ele foi desterrado. Olha, temos aqui o Lenin, aqui reconhecível. Foi a maneira dele entrar, eu acho que em São Petersburgo, de entrar já desconhecido, disfarçado, portanto sem ser como nós o conhecemos realmente. Vejam aqui o Stalin outra vez. E eu gostei imenso. Novembro era o mês do non-fiction, novembro de ler obras também de não-ficção, portanto eu enquadrei esta obra. E o que é que eu vos posso dizer? Vocês já sabem que eu adoro a Segunda Guerra Mundial, já sabem que eu adoro tudo o que há sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a história também do século XX, portanto eu adorei esta primeira parte da biografia do Stalin. Depois, por causa da leitura que eu estou a fazer agora, do Nome da Rosa, eu li 2 contos do Jorge Luis Borges, que estão neste livrinho, Ficciones. Jorge Luis Borges era um escritor argentino, e eu li, y está aquí, se reúnen en ficciones los libros de Jorge Luis Borges, fechados en 1941 y 1944. E li isto porque a Ana da Anatomia do Livro falava que havia 2 contos de Jorge Luis Borges que tinham influenciado Humberto Eco na escrita do Nome da Rosa. E, se não me engano, era La Biblioteca de Babel, a ver aqui no fim onde está aqui, era La Biblioteca de Babel, a Biblioteca de Babel, e o outro era, onde é que ele anda? La Muerte y la Brújula, a Morte e a Bússola. Então eu comecei por ler esses 2 contos que estavam aqui, reler na realidade, porque eu li este livro em 2000, eu fiz um curso de verão em Madrid e entretanto na universidade falaram do Jorge Luis Borges e eu fui a correr comprar este livro, Ficciones, El Libro de Arena e El Aleph. São os 3 livrinhos que eu tenho de contos do Jorge Luis Borges.
E li-os em mais ou menos em agosto do ano 2000, foi depois de eu vir de Madrid. Eu já não sei se li em julho, se li em agosto, mas foi por volta dessa altura do ano 2000. E então agora foi uma releitura desses dois contos. O problema é que eu não fiquei só por esses dois contos e acabei por reler Ficciones Entero. Portanto, li o livro todo, li os contos todos. E isto é um gênio que está aqui, esta escrita é maravilhosa, é engenhosa, a Biblioteca de Babel é de dar aqui um nó no cérebro. Estes livros são de dar nós no cérebro, nós ficamos completamente deslumbrados com esta escrita, com a maneira como ele usa as palavras e como nos explica as coisas e como nos leva para o seu mundo, a maior parte das vezes ficcionado, mágico. Eu gostei imenso de voltar a Jorge Luis Borges e agora de certeza que vou reler por aí outras coisas. Eu entretanto já tinha relido por aí El Libro de Arena, lembro-me perfeitamente que há pouco tempo reli El Libro de Arena, mas tenho vontade de voltar a Borges e de voltar a reler alguns dos seus contos. E terminei o mês de novembro com aquele livrinho que tinha chegado, Book Love. O que eu me ri a ler isto, o que eu adorei este livro. Eu revi-me quase na maior parte das cenas que aparecem aqui, não é? Do que é ser livrólico, do que é ser bookworm. Eu revi-me em quase todas as páginas deste livro, só não me revi tanto nas idas à biblioteca, porque realmente eu não vou à biblioteca. Porque aqui em Espanha não vou à biblioteca porque eu não vou ler livros em espanhol, às vezes leio livros em espanhol, mas não vou ler, por exemplo, livros em espanhol traduzidos e isso, portanto eu raramente vou à biblioteca e em Portugal também acabo por não ir, porque como só vou a Évora ao fim de semana, acabo por também não ir à biblioteca de Évora, apesar de ter lá a ficha, mas acabo por não ir à biblioteca com a regularidade que eu gostaria. Mas eu revi-me em quase todas as páginas e eu ri-me imenso sozinha com as várias cenas que aparecem por aqui, isto é... Olha, abri já aqui numa muito boa. Every day is a good day for books. Não é? Temos aqui esta imagem. Este livro são os desenhos, Different Ways of Reading, Why I Read, Things Books Have Taught Me, Bookworm's Essentials, Where You Can Find Bookshops, Bookworm Fears, desculpem eu não estar a traduzir, mas é Books versus Paper Books. É que tem aqui tudo e mais alguma coisa sobre livros e sobre o que é ser livrólico. Então eu adorei este livro, adorei. E claro, tornou-se um livro de 5 estrelas por isso, não é? Pode não ter a profundidade de um livro da não-ficção ou de um clássico, mas foi espetacular. E eu adorei. Digam-me nos comentários se vocês também tiveram um mês de novembro tão bom como o meu. O meu foi um mês de novembro excelente. É verdade que houve aqui 2 leituras de 3 estrelas, mas as restantes leituras de 4 e 5 estrelas foram ótimas, excelentes, encheram-me o coração. Eu gostei imenso das leituras que fiz no mês de novembro. Digam-me se já leram algum destes livrinhos ou se têm curiosidade com algum deles. Deixem like no vídeo, subscrevam o meu canal, já sabem que é importante também para o BookTube português continuar a crescer e vão-me pedir um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!